Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Feche seus olhos, por favor. Soberano Deus e amado Pai, em cuja presença está a nossa alma, te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite para louvarmos a Ti, para ministrarmos a Tua palavra, uma palavra de orientação à Tua igreja, aos Teus servos, a todos aqueles, ó Deus, que desejam Te servir em espírito e em verdade. A gente costuma ensinar que a vida é feita de escolhas e temos vivido um momento difícil, Senhor amado. Temos vivido dias de inflexão, Senhor. Precisamos olhar para as oportunidades, para as propostas que são nos apresentadas, para os anseios do nosso coração e no Senhor, segundo a Tua palavra, segundo a Tua direção, fazermos as escolhas acertadas para não cairmos, ó Deus amado, no engodo do inimigo ou na intenção do nosso coração, ou assumirmos, ó Deus amado, o caminho mais fácil, porque nem sempre, Senhor, isso nos trará alegria, nos trará paz. Te agradecemos, meu Senhor amado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de receber primeiramente essa palavra e agora ministrar ao coração da Tua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe como cada um saiu de casa, o Senhor sabe como cada um tem vivido, o Senhor sabe o que cada um tem orado, o Senhor sabe o que está no coração e na mente de cada um dos Teus servos. Então fala conosco nessa noite, Senhor, porque estamos encerrando mais um período, estamos iniciando, ó Deus, o findar de mais um ano. Esse é o primeiro domingo do mês de novembro, Senhor. O ano está encerrando, um ciclo está terminando, mas outro, se assim o Senhor permitir, vai começar. E nós queremos começar da melhor maneira, com projetos traçados, com objetivos, ó Deus amado, bem delineados, rotas, ó Pai amado, na direção do Teu Espírito Santo, para que possamos chegar no final do ano de 2025, Senhor, se assim o Senhor nos permitir, ó Deus amado, com molhos cheios, ó Pai, com cestos cheios, Pai, com uma relação de bênçãos alcançadas, de projetos, ó Pai, terminados, concluídos, ó Deus, efetivamente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda na administração dessa palavra e eu abençoa a Tua igreja para que, ao ouvir, possa ouvir e entender e possa colocar em prática em sua vida, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Como eu tenho falado, a gente leva a vida a tomar decisões. E Jesus está aqui diante dos discípulos, diante dos seus primeiros discípulos, trazendo orientações muito diretas. Palavras de direcionamento. Porque daí a um tempo ele não estaria mais com eles. Mas eles não só teriam que tomar decisões, mas influenciar pessoas nas decisões que iriam nortear toda a sua vida. E também o caminho para os céus. Nós estamos vivendo um período na Terra que as pessoas têm, mais do que nunca, procurado caminhos mais fáceis, a maneira que dói menos, a maneira que precisa haver menos abnegação para alcançar o céu, para alcançar objetivos. Muitas pessoas hoje, por exemplo, elas querem se formar,
sem verdadeiramente estudar. As pessoas fazem segundo grau, você manda ela fazer uma redação, ela não sabe fazer uma redação. A pessoa faz uma formação tecnológica, você dá um trabalho para ela realizar, ela não sabe realizar o trabalho que ela disse que sabe, aquilo para o qual ela foi designada. Você vê pessoas que se dizem que vão assumir compromisso com alguém e quando entra no relacionamento, quando firma um contrato, quando assina um termo de casamento, quando assume um compromisso, com o passar dos dias, você vê que aquela pessoa não tinha preparo para estar naquele relacionamento. Ou seja, hoje em dia tudo está muito superficial. Mas tem uma coisa que não se tornou superficial, é o caminho para a salvação. É o caminho para os céus. Deus não mudou os seus estatutos, Deus não mudou os seus mandamentos, Deus não alargou a porta, Deus não melhorou o caminho, Deus não pavimentou o caminho para que a gente possa dizer agora está mais fácil. Na verdade, eu posso dizer que está mais difícil. No passado, se você andasse pela rua, em uma multidão de 100 pessoas, você encontrava um ou dois crentes. Hoje, quando você vai na rua, você vai para a rua, você encontra no meio de uma multidão de 100 pessoas, pelo menos 50, 60 crentes. Porém, no tempo passado, quando você olhava para uma pessoa, você sabia, fulano é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus de verdade. A conduta, o procedimento, o linguajar, o vestir, o firmar de palavra, era um. E hoje em dia, e eram poucos os que estavam, de fato, em igreja, que tinham o título de crente, de protestante, mas eram homens honrados, mulheres honradas. Hoje nós vemos muita gente que vai para a igreja, que tem o título, o nome de cristão, de cristã, mas quando você vai olhar a conduta, você vai ver a vida da pessoa, você vai ver o procedimento da pessoa, você vai ver o linguajar da pessoa, você vai ver os princípios da pessoa, está totalmente contaminado com as coisas que já deveriam ter passado em sua vida. Porque a palavra mesmo nos ensina que o Evangelho é renúncia. Guardem isso. Evangelho é renúncia. E o Senhor vem aqui direcionando os discípulos, dizendo, olha, vocês vão, daqui para frente, vocês vão se deparar basicamente, porque, eu tenho várias coisas para escolher, mas de tudo que nós temos que escolher na vida vai direcionar se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Se eu vou ser feliz, se eu vou ter paz, se eu vou ser uma boa influência, ou se eu vou ser triste, se eu vou ser atribulado, e se eu vou ser uma má influência na vida de alguém ou para as pessoas que me observam. Jesus disse para os seus discípulos, eu coloco diante de vocês duas portas hoje, dois caminhos. E aí no versículo 13 ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O ensino de Jesus sobre os muitos que andam pelo caminho que favorecem a si mesmos, os caminhos da comodidade, e são poucos que aceitam a verdade em busca de segurança eterna, e são poucos os que andam de acordo com seus princípios e querem pagar o preço. Servir a Jesus, andar com Jesus, é pagar preço. Andar com Jesus é fazer escolhas que muitas das vezes não são agradáveis. Até que tudo bem? Aqui Jesus ensina que não há três caminhos ou três tipos de pessoas. A Bíblia nos ensina e reconhece apenas dois caminhos e dois tipos de pessoa. Aquele que anda com Cristo e vai para o céu, e aquele que acha que anda com Cristo e está indo para o inferno. Primeira Reis, no capítulo 18, no verso 21, em 1 Reis, no capítulo 18,
no verso 21, está escrito assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondia nada. Nesse momento, 1 Reis 18, nesse momento, Israel estava vivendo um período de extrema frieza espiritual. Israel, por causa de Acabe, por causa de Jezabel, Israel havia se afastado de Deus, porque a liderança da nação havia introduzido no meio do povo, no meio da nação, uma série de práticas que, a longo prazo, tirou do povo a essência de Deus. Tirou do povo o prazer em servir ao Senhor. Deu a eles, como a gente aprende nos livros de história, deu pão e circo, que é o que, por exemplo, Roma também dava para as nações conquistadas. Dava festa, comida, alegria e, em contrapartida, a diversão, o entretenimento, ia tirando o tempo da pessoa buscar a Deus. E quando o homem vai, aos poucos, deixando de buscar a Deus, de se dedicar àquilo para o qual ele foi alcançado pela palavra, alcançado pelo Espírito, automaticamente vai havendo um esfriamento, e quando chegar dias adiante, ele tem o título de cristão nominal. O que é isso? É alguém que eu sei que eu sou cristão, eu vou a uma reunião espiritual, mas é só isso. Eu apenas vou a uma reunião, eu apenas participo de um grupo religioso, mas no meu interior, na minha conduta diária, nas minhas decisões, o que menos importa é o que Deus acha de mim, é o que Deus me chamou para fazer. E assim estava Israel. E por causa dessa situação, desse esfriamento, desse enfraquecimento, dessa falta de buscar a Deus de verdade, chegou o castigo de Deus sobre Israel, que foi aquela grande seca, que todo mundo passou por aquilo naquele momento. Deus falou através do profeta aqui, é o quê? Fechar os céus, que não ia chover, não é isso? E não choveu. No período a coisa ficou tão séria, mas tão difícil, que não tinha mais comida para ninguém. O gado estava morrendo, os animais do campo estavam morrendo, as plantas estavam morrendo, ao ponto do profeta ser alimentado por um corvo. Só que mesmo passando por escassez, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele não deixou a essência, ele não deixou de buscar ao seu Deus. E aí faz a diferença entre aquele que busca e aquele que não busca, aquele que anda em espírito e verdade e aquele que é apenas um cristão nominal. Todo mundo estava emagrecendo, se acabando, se esvaindo, sabe, em fome, em sede, em tristeza, em angústia, em falta de esperança, mas lá estava o profeta servindo ao Senhor. E agora Deus vai falar com esse profeta: reúna Israel, porque eu quero refazer a minha aliança com Israel. Eu quero mostrar para Israel que eles estão passando essa penúria, passando essa situação, porque esqueceram do meu caminho. Pararam de viver em espírito e em verdade, pararam de praticar a minha palavra, esqueceram do compromisso que um dia assumiram comigo. E agora o profeta vai reunir o povo de Deus e vai chamá-los a uma responsabilidade. E ele fala para o povo agora: sabe por que vocês estão passando por isso? Porque deixaram de buscar. Sabe por que vocês estão passando por isso? Porque deixaram de dizimar. Sabe por que vocês estão passando por isso? Porque pararam de servir, porque pararam de cultuar, porque gastaram o vosso tempo naquilo que não adorava a Deus. Deixou entrar na sua casa aquilo que não glorificava a Deus. E Deus, como Deus é justiça, Ele permite que as coisas vão acontecendo, só que chega uma hora e fala assim: eu preciso fazer alguma coisa para travar esse povo antes que todo mundo vire demônio, antes que todo mundo vá para o inferno.
E a maneira que Deus usou para travar a nação foi deixar essa seca vir. Agora preste atenção numa coisa: vocês estão há tanto tempo buscando Baal, melhorou a vida de vocês? Não. Então vamos buscar a Deus para ver se as coisas mudam. Então se Deus é Deus, vamos buscar a Deus. Se Baal é Deus, então vocês busquem a Deus, mas vocês precisam tomar uma posição, parar de ser crente nominal, parar de fazer as coisas quando convém, do jeito que convém. E o povo estava tão fraco, o povo estava tão vazio, estava tão sem esperança, estava tão sem propósito, estava tão sem hombridade espiritual, que eles não conseguiam falar nada. E às vezes nós vemos muitas pessoas que vão à igreja, mas quando você pergunta quem é Senhor na sua vida, ele não sabe dizer. Ou quem sabe, talvez ele tenha medo de dizer. Porque se ele falar, Deus é Senhor na minha vida, ele está mentindo, porque Deus não manda nele, Deus não manda nela. Se ele falar assim, é o diabo que manda na minha vida, ele está dizendo assim, então eu recuso a Deus e vou viver a minha vida do meu jeito e vou sofrer as consequências. Mas como ele tem medo de assumir que não é um crente de verdade, mas também não tem aliança real com Deus, não é compromissado de fato com Deus, ele não tem compromisso com a aliança que Deus fez com ele fica em silêncio. E a maioria das pessoas que estão aí fora, que você conhece, estão assim. Elas nem vão para o mundo e nem servem a Deus de verdade. Só que só existem dois caminhos. Existe o caminho da salvação e existe o caminho do inferno. Larga alude ao modo de viver descuidado e pecaminoso do ímpio. É mais fácil ser vingativo, avarento, aproveitando-se dos outros para enriquecer-se, do que andar pela regra áurea da palavra de Deus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 12, que nós falamos semana passada. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você primeiro. Só que aqui, fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a gente demanda compromisso com a verdade. Demanda renúncia. Estamos vivendo um período já de longa data que as pessoas falam que amam, mas as atitudes das pessoas para conosco, às vezes a nossa atitude para com o próximo, desmente aquilo que nós estamos falando. Andar pela porta estreita é abdicar-se de si. Andar pela porta estreita é fazer aquilo que eu preciso fazer para que o meu próximo tenha paz, tenha alegria. Andar pela porta estreita é deixar a minha vontade de lado para viver a vontade de Deus. Andar pela porta estreita é deixar de fazer o que eu, André, eu, homem, gosto de fazer, para fazer o que eu puder fazer para que a minha esposa seja feliz. Andar pela porta estreita é eu, filho, fazer o melhor que eu posso para que a minha mãe, se estivesse viva, sentir paz, alegria e orgulho de mim. Andar pela porta estreita é ser convidado por um grupo de amigos para ir para tal lugar e eu saber quem eu sou no reino, ter compromisso, por ter assumido o compromisso com Deus, não fazer aquilo que as pessoas estão me convidando. Entrar pela porta estreita não é fácil. Entrar pela porta estreita é eu ter vontade de falar um punhado de coisas e eu não falar, porque se eu falar, eu estou manchando o meu nome, eu estou denegrindo o Evangelho, eu estou sendo motivo de chacota, de críticas, de escândalos. A igreja está entendendo? Amém. Então, quando o Senhor fala que nós temos que entrar pela porta estreita, Ele está falando que você tem que renunciar. Aleluia, Jesus. E cada um de nós sabemos o tanto que nós já renunciamos e o quanto nós ainda temos que renunciar para se parecer com
Jesus. E detalhe, se nós perguntarmos para todo mundo, e eu me perguntar também, o que você mais deseja? Eu quero me parecer com Jesus. Porque foi para isso que ele me alcançou. Só que, quando eu não faço essas coisas, eu digo para mim mesmo, e eu digo para o Espírito Santo, que eu sou egoísta. O estreito que a palavra fala. O estreito que a palavra de Deus fala é uma coisa larga o suficiente para uma pessoa passar de cada vez. Para entrar pela porta do céu, pela porta do céu, não vai ter como dar ajudinha. Não tem como pegar na mão e falar assim, entra comigo. Nenhum de nós poderemos puxar o outro para dentro do céu. É fila indiana. Alguém postou alguma coisa hoje no status. Eu vi alguém, hoje eu vi, no status de alguém, uma criança, uma menina, foi a Thalita, né? Postou. Ela estava num corredor. E era assim, era isso aqui. E ela só tinha como ir para frente. Se ela se mexesse, ela entalava. A entrada do céu é assim. Estreito o suficiente para nós não entrarmos com bagagem lá. Estreito o suficiente para a gente saber que aquilo que atrapalha a nossa entrada, nós temos que deixar do lado de fora. Até aqui, amém? Amém. A pessoa precisa vencer todas as inclinações naturais. Diga comigo, eu preciso vencer todas as minhas inclinações. Todas as minhas inclinações. Cada um se conhece. Eu me conheço. Eu sei as coisas que eu luto todos os dias para vencer. Eu já disse aqui, falei aqui na quinta-feira, lá no nosso porezão. Eu não tenho nada melhor do que ninguém aqui. Ninguém tem nada melhor do que ninguém. Toda manhã, quando a gente acorda, a gente abre os olhos, a gente já começa a fazer uma escolha ali. Sim ou não? Sim. Se eu vou me levantar, se eu vou ficar deitado. Se quando eu sair do meu quarto, eu vou dar um sorriso para a pessoa que eu vou ver. Quando eu sair na rua, eu vou apertar a mão das pessoas, eu vou ficar de cara amarrada, como se as pessoas tivessem culpa dos meus problemas. Eu escolho. Eu escolho se eu vou escovar o dente. Eu escolho se eu vou tomar um banho para sair de casa, eu vou sair fedendo do suor da noite. Eu escolho se eu vou tomar café, se eu não vou tomar café. Eu escolho, inclusive, o que eu vou tomar no café da manhã. Não é assim? Eu escolho se eu vou ser uma pessoa, eu vou ver as coisas boas das pessoas, eu vou jogar, só vou ver coisas ruins nas pessoas. Eu escolho todos os dias. Eu escolho se eu vou externar as coisas ruins que estão no meu gene, ou se eu vou externar as coisas boas que também estão ali. Eu escolho. Eu escolho. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou ser melhor do que ontem, ou vou continuar sendo a mesma coisa de todos os dias. Sou eu que escolho. Estava conversando na semana com uma pessoa aqui da igreja, falei com ela assim, você precisa tomar uma posição. Você precisa parar de permitir ser chamado a atenção. É uma escolha. A gente decide. Da semana, lá em casa. Cheguei em casa, aí querendo ir com pressa para ir ver onde estava missionária. Aí daqui a pouco, a pressa inimiga da perfeição, vou entrando, vou até no meio do caminho. Aí eu, igual desenho, né? Ela falou, aí entra, já pisou mesmo? Mas eu estava errado. Eu estava errado. Vocês estão entendendo? Então, caraca,
Eu estou falando de mim, exemplo do dia a dia. Eu preciso mudar isso. Porque até quando eu vou ouvir a bispo missionária reclamar que eu entrei com o pé sujo de casa. Coisa do dia a dia. Vocês estão entendendo? A gente decide. A gente decide. A gente decide se a minha atitude faz alguém se entristecer e eu preciso mudar para que aquela pessoa pare de se entristecer. Porque a vida é uma via de mão dupla. Se eu quero, primeiro eu tenho que dar. E eu decido. Então a porta ela é tão estreita, o necessário para que eu entenda tudo que está me atrapalhando de entrar pelo caminho da alegria, o caminho da paz, o caminho da vitória. Tudo que nós precisamos entender agora é que a gente tem que abrir mão das nossas concupiscências. E o que é concupiscência? É aquilo que é desejoso, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Dá prazer a mim, mas não dá prazer a minha mãe, não dá prazer a meu pai, não dá prazer a minha namorada, não dá prazer a minha esposa, não dá prazer a meu filho. Dá prazer a mim. Mas a minha vontade, às vezes, faz muita gente sofrer. Então, se a minha atitude faz outras pessoas sofrerem, eu como servo de Deus, homem de Deus, você como mulher de Deus, homem de Deus, preciso mudar esse negócio aqui. Preciso mudar isso aqui. Tem alguém aí? Amém. Dá para dar uma glória? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ter, dá uma glória para não parecer que é contigo. Glória. Tá amanhã? Não. Ai, tá doendo. Mateus 7,12, vamos ler juntos? Portanto, não está na mente. Portanto, tudo que queres que os homens vos façam, faça a vós primeiro. Os caminhos, olha para cá, são consequência das portas. E entrar pelas portas é uma questão de consciência, liberdade e escolha. A vida passa a ser moldada pelas nossas escolhas. Não é o destino que determina o nosso futuro. Diga comigo, não é o destino que determina o nosso futuro. Foi falar, vamos lá? Não é o destino que determina o nosso futuro, e sim as nossas escolhas. Amém? Amém. Lá em João 14,6 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém Nem ao Pai, senão por mim. ninguém o quê? Nem ao Pai, senão por mim. Algumas pessoas dizem, ninguém vai ao Pai. O texto é ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo assim, ó, eu não só sou o caminho, como eu sou a própria consequência, o próprio presente, o próprio prêmio da sua escolha. Mas o detalhe é que tudo começa por uma porta. Tudo começa por uma porta. Preste atenção numa coisa que, se não fizeram, amanhã vão fazer. Se já fizeram outras vezes, amanhã vão fazer a você. Propostas. E quando você assina, quando você dá um ok, você só está iniciando um processo. E alguém diz assim, por exemplo, o ano de 2024 está terminando e eu não estou me sentindo feliz. Por que é que você não está se sentindo feliz? Porque, por certo, as escolhas que você fez lá na virada do ano não foram as melhores. As pessoas com quem você se relacionou não te trouxeram boas consequências. A maneira como você procedeu ao longo do ano não te trouxe bons resultados. Eu não vou passar de ano. Por que você não vai passar de ano? Que aqui não vai acontecer isso. Mas por que não vou passar de ano? Porque eu não vou terminar esse ciclo com louvor. Porque não estudou o suficiente. Então,
Não tem ninguém atrapalhando o teu futuro. Não tem ninguém atrapalhando o meu futuro. Sou eu que estou fazendo escolhas erradas. Sou eu que já entendi que eu preciso mudar, mas por causa de aliança que eu fiz, por causa de orgulho talvez, aí eu não vou voltar até porque vão ver que eu errei. Errar é humano. Triste é ser humano demais. Tem gente que é humano demais. Entenderam? E errar é humano. O problema é ser humano demais. É isso aí. Tem gente que você explica, você ilumina, você passa um limicolo, você desenha, pega como é que é o nome? Coladinho, vai lá e faz um desenho, a pessoa aí faz igual o Pica-Pau, eu não estou enxergando nada, eu continuo não vendo nada. E aí tem aquela coisa que os nossos pais falavam, que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, se as escolhas, se as decisões, se as alianças, se os caminhos tomados, se os procedimentos tomados até então não te fizeram feliz, ou está fazendo com que você faça com que as pessoas que estão ao seu redor não sejam felizes com a sua pessoa, com a sua presença, sabe? Mude. Mude. Quando eu mudo, eu provoco mudança em cadeia. Quando eu mudo, eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor também mudem. É assim ou não é? Sim. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Então, o que eu aprendo aqui hoje é que tudo na vida começa com a passagem por uma porta. E se eu quero ser feliz, eu tenho que escolher o caminho do Senhor. Porta larga é a porta da comodidade, a porta do conforto do mundo, é espaço, sabe, para fazer o que eu quero, é viver uma vida de aparência, é uma vida florida, é aquelas coisas atraentes, as coisas sedutoras da vida, que a nossa carne gosta, mas muitas das vezes trazem consequências terríveis. Então, olha para mim, por favor. Normalmente, se a minha carne gosta, é porque vai me trazer problema. Você coloca diante da pessoa um prato de salada com rúcula, com alface, com o que mais? Com cenoura, beterraba, tá? E coloca do lado, e não coloca nada, só as hortaliças ali. E coloca do outro lado para ela um prato com Big Mac, não estou dando o nome, né? Com um hambúrguer enorme, um hambúrguer artesanal, com ketchup, mostarda e maionese. E uma coca gelada. A pessoa, ela tem agora, nesse momento, a oportunidade de fazer duas escolhas. Quais seriam? Uma delas, comer algo que vai trazer saúde, benefícios ao seu corpo. E outra que vai trazer simplesmente prazer. Normalmente o que as pessoas escolhem? Aqui traz prazer. Só que o prazer, aquilo que é carne, aquilo que é prazeroso, não é tudo, mas normalmente trazem consequências, trazem tristezas que depois talvez sejam irreparáveis. É verdade. E normalmente a gente olha só por imediatismo. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me trazer muito prazer agora. É gostoso. Eu vou me sentir feliz, saciado. Só que a consequência daquilo tudo começa com uma escolha. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que a gente viva feliz. Deus quer que a gente viva mais, que a gente viva pleno na presença dEle. Que a gente não só ouça, mas ouça e pratique. Infelizmente, a maioria dos crentes da nossa geração ouvem muito,
há muito conhecimento, há muito lugar para buscar, porém, ouvem e não colocam em prática. E continuam sendo crentes fracos, crentes inoperantes, crentes frustrados, crentes que culpam as pessoas por causa dos seus infortúnios, mas, na verdade, o único culpado dos seus infortúnios é a própria pessoa, porque não observa princípios. Diga comigo, princípios. Princípios. E aí eu vou para uma conclusão rápida com você. O nosso Pai espiritual, ele nos dá duas opções. Duas. E a gente cai aqui no nosso texto áureo, no nosso tema. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, Ele é a largura dos teus dias, ou seja, dias longos, para que fiques na terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar, teu pai Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Eu quero convidar essa amada igreja a fazermos uma autoavaliação. Estamos no penúltimo mês desse ano. É hora de nós pararmos, nos avaliarmos, ver o que nós alcançamos, o que nós deixamos de alcançar, para que possamos iniciar 2025 mais conscientes, mais disciplinados, com objetivos muito bem traçados, para alcançarmos aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Amém? Amém. Só existem dois caminhos. O caminho da disciplina e o caminho da vida fácil. O caminho da disciplina, o caminho da entrega, o caminho da renúncia, é o caminho que leva a vitórias escolares, acadêmicas, vitórias profissionais, vitórias familiares, vitória conjugal, vitória pessoal, com o mundo espiritual. E existe o caminho da facilidade, de deixar para amanhã, fazer o que a minha carne está pedindo, e esse caminho simplesmente é caminho de infortúnio financeiro, tristeza matrimonial, tristeza familiar, tristeza acadêmica, frustração, e não é nada disso que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Amém. Eu te convido a se colocar de pé neste momento. Fazemos uma oração ao nosso Deus. Apresentarmos para Ele a nossa condição espiritual hoje. Fazemos uma avaliação, dizer para Deus como está a nossa consciência diante dEle, diante das escolhas, dos caminhos que nós tomamos até aqui. E se você quiser rever os seus conceitos com Deus, refazer o seu projeto de vida com Deus, nós vamos iniciar a partir de semana que vem uma sequência de orientações espirituais para que nós possamos encerrar 2024 melhor do que começamos e com mais capacitados para sermos vitoriosos em 2025. Amém? Amém. Então eu vou orar por você. Você faça a sua oração onde você está e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua vida a partir de agora. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua igreja nós apresentamos a tua palavra. Os dois caminhos, ó Pai, que todos os dias estão propostos para nós. Caminho de facilidade, caminhos, ó Deus amado, de alegrias momentâneas, ofertas, meu Deus amado, que o mundo nos oferece,
mas também, Senhor amado, o caminho da lealdade espiritual para contigo, o caminho da disciplina na palavra, o caminho da renúncia, Senhor amado, que muitas das vezes dói no nosso coração, dói na nossa carne, mas as consequências dessa disciplina, a consequência da entrega, a consequência da renúncia, nos traz, Senhor amado, um nome conhecido, nos traz, ó Pai, o respeito das pessoas, nos traz, ó Pai, a certeza da Tua santa e gloriosa proteção, nos dá a certeza da vitória sobre o mal, nos dá a certeza, Pai amado, de sucesso na nossa vida, na nossa formação, na nossa vida acadêmica, nos dá a certeza, Senhor amado, de que aonde colocarmos a mão, as nossas mãos, o Senhor nos fará prosperar, porque estamos vivendo de acordo com a Tua palavra, passamos pela porta chamada Jesus, entramos pelo caminho que o Senhor traçou para nós. Deus, esses caminhos, essas propostas, meu Pai amado, essas decisões estão postas diante de nós todos os dias. E tudo que eu te peço nessa noite é que o Teu Espírito Santo venha, Senhor amado, ministrar primeiramente no meu coração, começando por mim, Senhor, e em todos nós, que nós saibamos, que nós venhamos, ó Deus amado, entender o que o Senhor tem conosco, quem nós somos, o porquê estamos aqui, Senhor amado, e o que precisamos fazer para viver de verdade, ó Deus, o Teu projeto, a Tua vontade, sermos, ó Pai, fonte de inspiração para outras pessoas, vivemos o Teu melhor, comemos o melhor dessa terra, Senhor. Nós precisamos decidir, todos nós precisamos decidir, ó Pai, seremos, ó Pai, homens e mulheres de Deus levantados para levar outros a decidirem, Senhor, se vamos, ó Deus, servir ao Senhor em espírito e verdade, se vamos andar na Tua palavra, se vamos cumprir os Teus princípios, ó Deus, ou vamos andar de acordo, Pai amado, com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Sim, Jesus. Não queremos, ó Pai amado, ficar cocheando, não queremos, ó Pai, ser frequentadores de culto, não queremos tão somente, Pai amado, ser pessoas que se vestem como crentes. Não, Senhor, nós queremos viver a Tua palavra. Queremos, ó Deus amado, praticar a Tua palavra. Queremos fazer tudo embasado na Tua palavra. Queremos cantar a Tua palavra. Queremos, ó Deus amado, professar a Tua palavra. Queremos que a nossa conduta seja pautada na Tua palavra, Senhor. Queremos, ó Deus amado, fazer tudo de acordo com a Tua palavra. E assim temos certeza da vitória em todas as áreas da nossa vida e principalmente da nossa salvação em Cristo Jesus. Aplica esta palavra, Pai, ao coração da Tua igreja. Aplica esta palavra ao coração de todo aquele que vai ouvir a Tua palavra posteriormente. Aplica a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Que nós sejamos uma igreja genuína. Pai, não uma igreja, Pai, de oba-oba, não uma igreja, Senhor amado, que anda de acordo com a moda, com o modismo, não. Nós queremos andar na Tua palavra, viver a Tua palavra, entender que a porta dos céus, que o caminho dos céus é estreito, Senhor amado. Não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, não importa, Pai amado, a facilidade que o mundo nos ofereça. Ó Deus amado, não adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação, Senhor. Não adianta, Pai, viver alargadamente lá fora e não ter paz, não ter alegria dentro da nossa casa. Não adianta, Pai amado, ser ovacionado, ser popular lá no mundo e não termos voz ativa, não temos, Pai amado, idoneidade, não temos o respeito da Tua santa congregação, Senhor. Não adianta, meu Deus amado, sermos, ó Pai amado, ó Pai, muito conhecido lá fora, Senhor amado, mas quando no reino, ó Deus amado, diante do mundo, diante da Tua santa congregação e diante do inferno, Senhor, sermos conhecidos como uma pessoa vil, como alguém que não tem autoridade no mundo espiritual, Senhor. Deus, eu quero ser conhecido nos céus, quero ser respeitado no inferno, quero, Pai, colocar a planta dos meus pés aonde quer que seja e o inferno ser paralisado pela presença do Senhor na minha vida, na vida da Tua igreja. Pai, eu ministro essa palavra, Pai amado, agora do Teu povo, e peço a Ti que o Teu Espírito Santo convença a cada um, porque quem convence o homem é o Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma boca que fala, Senhor, mas quem faz a obra é o Senhor. Aplica a Tua palavra ao coração da Tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em o nome de Jesus. E se a igreja recebe a palavra, diga amém. Amém.